Olá, meninos, bom dia. Aqui é o professor Cristiano, de Sociologia. Vamos trabalhar um tema interessante dentro do conceito histórico e sociológico, que é o surgimento do Estado moderno e do Estado liberal, que é uma representação econômica de um novo modelo de Estado. Mas, para falar do desenvolvimento e a ideia do que vem a ser esse processo de transição de um modelo econômico chamado feudalismo para um outro modelo econômico chamado capitalismo, né, e principalmente um capitalismo ilustrado por uma questão mercantilista, é sempre bom a gente entender que a crise da Baixa Idade Média, né, que foi a peste negra, a guerra, a fome, foram um dos principais motivos pelos quais houve a necessidade de se substituir um modelo produtivo agrícola pautado na produção industrial, né, chamado agricultura de subsistência, né, dentro do conceito do feudalismo, na relação de servidão coletiva, ou na relação de suzerania e vassalagem. Então, a crise da Baixa Idade Média, que se traduz na improdutividade do solo, na carência de mão de obra, né, sem falar que a peste negra dizimou um terço da população europeia, foi trazendo uma nova forma de pensamento, né? O pensamento e a necessidade de se buscar um novo território para tentar solucionar todas aquelas questões econômicas. Diante disso, nós percebemos que houve uma aproximação do rei em relação à burguesia e o afastamento da igreja nas relações econômicas do Estado. A partir daí, nós percebemos que a burguesia ela foi encontrando cada vez mais espaço nas questões políticas, né, principalmente diante do processo de desenvolvimento da expansão marítima comercial, que foi através da criação de uma nova forma econômica chamada capitalismo mercantilista. E o que significa esse capitalismo mercantilista? Significa o capitalismo que estava pautado na aliança entre o rei mais a burguesia, porém não era um capitalismo liberal ainda. Era um capitalismo mercantilista porque o rei ele detinha em suas mãos todo o poder econômico, né? Em que sentido? Todo o poder político, através de leis como protecionismo alfandegário, que é o aumento da taxa de juros sobre produtos importados. Além do protecionismo alfandegário, nós temos a ideia de incentivar a produção em busca de uma balança comercial favorável, né? O metalismo, que era uma das principais políticas econômicas naquele momento, que era a busca constante por metais preciosos, a mão de obra escrava e tudo isso pautado no Pacto Colonial. Então, o protecionismo alfandegário, né, que era a principal representação do Estado na economia, dentro do conceito de um capitalismo mercantilista, de um Estado moderno, era o que representava o entrave para o crescimento econômico da burguesia, certo? Mas vamos entender mais ou menos aqui o que vem a ser a ideia desse liberalismo que foi defendida por esses teóricos do iluminismo. Primeiro, as origens do iluminismo, né? Que foi um conjunto de ideias, né, que teve a sua origem na Europa no século XVIII e se desenvolveu especialmente entre o século XVII e o século XVIII, o qual ficou conhecido como século das luzes ou da ilustração. Por quê? Porque a ideia era substituir aquela forma de pensamento religioso, né, medieval por um pensamento racional. E essa racionalidade ela pautava nessa ideia de um processo de progresso econômico, né? Então nós temos aí uma intensa valorização da razão em detrimento da fé, tentando contrapor, tentando refutar aquela ideia de uma sociedade feudal pautada em todos os entraves proporcionados pela fé católica naquele momento, né? O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França, difundiu-se pelo mundo influenciando o movimento de independência das 13 colônias, da América do Norte, da Revolução Francesa, os movimentos de independência da América Latina, inclusive do Brasil. Ou seja, é sempre bom entender que o movimento iluminista ele era um movimento que pregava a liberdade. E essa liberdade não estava apenas concentrada apenas nas questões sociais, e sim numa liberdade política e numa liberdade econômica. Era um movimento intelectual, ou seja, era um conjunto de ideias. E aí nós temos alguns filósofos que desenvolveram, né, esse conjunto de ideias que traz consigo uma ideia de valorização da razão. Olha só, Revolução Científica do século XVII, né, que foi um momento que mudou a visão do homem moderno, ao utilizar a razão e a ciência para explicar a realidade. Antes, a igreja que explicava esses acontecimentos. Depois, nós temos a questão da ascensão da burguesia, né? A burguesia que lutava contra essa intervenção do Estado na economia, que vai se traduzir nesse pensamento liberal, né, da não intervenção do Estado na economia.
Logo em seguida, nós vamos ver a crise do antigo regime. Essa crise do antigo regime, ela é realmente promovida e provocada por um avanço burguês dentro do cenário político e econômico, né? E pode ser traduzida pela Revolução Francesa, que foi um movimento, né, de 1789 que vai romper de uma vez por todas com esse pensamento onde a centralização do poder monárquico era algo muito importante, que na verdade não era. Ou seja, os pensadores iluministas, eles criticavam o antigo regime, né, combatendo o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza, do clero, a imposição religiosa, né, e as políticas mercantilistas, que dentre elas o protecionismo alfandegário é o principal deles, é o aumento da taxa de juros sobre produtos importados. Então, entender esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna e o surgimento de um Estado liberal, ele vai ter que passar primeiro pela ideia desse liberalismo, onde esse liberalismo, lá na década de 30, né, ele vai sofrer um ataque muito grande devido à crise do liberalismo provocada pela crise de 29, e logo em seguida nós vamos ter um novo modelo chamado keynesianismo, né, que surgiu ali através de um teórico chamado John Maynard Keynes, onde ele traz a questão do estado de bem-estar social, né, que é a chamada política do welfare state, que a partir de 1930 as nações perceberam a importância do estado de estar muito próximo das questões econômicas. Então, vamos tentar compreender como que foi esse processo de desenvolvimento liberal. Ele inicia-se com um processo de expansão marítima comercial, da aliança entre o rei mais a burguesia, mas naquele primeiro momento o rei ele ainda exercia o seu domínio sobre as questões econômicas, porque era um mercantilismo protecionista, e logo em seguida a burguesia ela vai avançando sobre esses processos de desenvolvimento, principalmente com todo o processo libertário de 1820, de 1830 e 1848, que são revoluções, né, no âmbito de conquistas no cenário político e econômico burguês.